Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. O canal está bombando, está cheio de temas muito bons, assuntos que prendiam a mente de muita gente. Estamos abrindo aí esse espaço para as pessoas despertarem e ficarem livres, né, do sistema de mentiras que prendem a vida financeira, a vida social, a vida emocional, a vida familiar. Se gostar do conteúdo no final, dê um like. Se puder dar o like no início agora, vai ser bom, para o algoritmo já ir divulgando esse trabalho que vai ajudar muita gente. Vamos falar sobre a farsa do inferno, ou a mentira ridícula do inferno. Essa mentira deslavada e sem vergonha do inferno, veio lá da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios, daquela época antiga de Abraão, de Naor, e está na epopeia de Gilgamesh. Lá diz o seguinte, que após a morte, o homem encontra o Net, o porteiro do inferno. E na mitologia grega, é o Hades, que é exatamente o deus do submundo dos mortos. Ou seja, um diabo, né? O Hades é um diabo. E ele também, o Hades, recebe o nome de Plutão na mitologia romana. As mentiras mais deslavadas começam na imaginação de homens com suas ficções. E isso, sendo contadas e repetidas pelas pessoas, através de crápulas de homens gananciosos, se tornam verdades arraigadas e pregadas nas almas dos seres humanos. Os nomes, por exemplo, Sheol ou Seol, que quer dizer cova ou sepultura, é uma palavra hebraica que aparece 65 vezes no hebraico. E isso desde o início, que hoje é representado por inferno, era apenas sepultura, né? No ano 200 antes de Cristo, houve um período de helenização da língua dos judeus, da língua judaica. Esse período, pegaram o hebraico e fizeram uma tradução para o grego, só que não foi tradução. Foi, podemos dizer assim, uma paráfrase, uma transliteração. O hebraico perdeu o seu sentido original quando foi permutado, transliterado ou parafraseado para a língua grega. Foi traduzido por 70 anciãos. Foi a tradução chamada de Septuaginta. E através disso, esses anciãos helenísticos, eles modificaram o sentido do texto. Eles pegaram o sentido de Sheol, cova, sepultura, e agora adaptaram para o tormento do Hades, o tormento do Plutão, ou agora o tormento que vai através do porteiro Net, que conduz para um mundo de terror e torturas. O que acontece? Ao invés de sepultura, agora, a etimologia da palavra perdeu o significado de sepultura para lugar de tormento. Tem um termo hebraico chamado Gen Ben Hinnom, ou Gen Hinnom, que esse termo é traduzido para o grego como Gena. E o nome original era Vale dos Filhos de Hinnom. E o Vale dos Filhos de Hinnom é o lugar aonde os próprios judeus fizeram sacrifícios humanos para Moloque. Lugar onde queimaram pessoas. Pessoas foram mortas ali pelo fogo.
E é um lugar aonde, em Jerusalém, passou a ser um lixão, um lugar de se queimar lixo, um lugar de se queimar restos mortais de seres humanos e de animais podres ali. Então, passou na tradução do hebraico para o grego, de Gena, ou de Geben Inon, ou Gen Inon, Vale dos Filhos de Inon, lugar de queimar cadáveres, de queimar restos de animais, de queimar lixo, para ser transformado em um lugar de punição eterna na tradução, né? Na tradução. Em Marcos 9:44 está escrito: onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Esse texto já foi, ele e outros, modificado pela Igreja Católica. Aquilo que tinha um significado, eles foram moldando e mudando o significado pelo bel prazer de dominar as almas das pessoas. Porque existem algumas formas de domínio. Através da ganância, através do medo, as pessoas conseguem dominar, e funcionou. Imagina, se fosse assim, certamente Deus teria avisado para Adão que se ele pecasse, ele iria morrer, mas isso não é tudo. Ele iria sofrer eternamente. Isso nunca foi falado, porque, na verdade, isso não é a verdade. 2 Pedro 2:4, está escrito a palavra tártaro. Essa palavra está ligada ao mesmo grego de inferno. Aí você pergunta, quando surgiu a ideia do inferno? Na Idade Média, foi ali que surgiu. A Igreja Católica, para pegar dinheiro dos camponeses, dos plebeus, dos pobres, através de indulgências, através de vender as suas imagens para perdão de pecados e livrar dos tormentos eternos. E a Igreja Católica criou o purgatório, um lugar intermediário para sofrer e ser purificado. A Igreja Católica criou até tamanho das asas dos anjos. Criou a forma, agora que o Hades, ou Plutão, ou o demônio, agora tivesse uma forma avermelhada, e tivesse um tridente na mão. E quem ajudou muito essas coisas foram artistas que faziam desenhos, né? Então, a Igreja Católica, para promover o medo e pegar as coisas, os bens dos camponeses, tendo modificado bastante o sentido dos textos sobre sepultura, ou sobre cova, e agora cada vez mais falando sobre a intensidade do fogo que é o inferno, e cada vez mais contando as suas mentiras, conseguiu um êxito significativo. As pessoas realmente temem sair de um templo que Jesus disse que o dia já chegou e a hora veio, falou para a samaritana, no poço de Sicar, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas aí as pessoas passaram a ter medo de sair do templo, porque senão iria para o inferno. A Igreja Católica, que era tão cruel, e criou a Santa Inquisição, e já punia e torturava com as piores torturas do mundo as pessoas aqui na Terra. Muitas vezes dizia que era para livrar dos tormentos que haviam no inferno. Então, eu gostaria de dizer que você pode pesquisar. Esse inferno aí não existe. Eu até trago para mim, eu tenho 2 filhos. Um tem 18 anos e o outro tem 21 anos. Nunca, jamais, por mais que algum dos meus filhos fosse criminoso, fizesse mal, eu não suportaria nem mesmo deixar qualquer um deles morrer. Não, nenhum pai que ama os filhos faz isso, quanto mais deixá-lo sendo punido para sempre. E até mesmo, vocês sabem, a mudança que a Igreja Católica fez, de que o fogo não apaga e o verme não morre, na verdade, o local onde era o lixo de Jerusalém sempre tinha fogo, queimando o lixo novo, mas era consumido, queimava e deixava de existir.
E os vermes era alguma coisa podre que estava ali que ainda não tinha sido queimada. Tinha sempre vermes em uma coisa podre que não tinha sido queimada, tinha sempre fogo em algum que estava sendo queimado e era extinto. Apenas uma coisa que é como lixo, que não serve mais. Não é a questão do tormento eterno. Eu ouvi até um argumento sendo falado por alguns teólogos, vários teólogos atuais, falando sobre essa questão de queimar eternamente, que isso foi modificado no texto, né? Então você pensa que Jesus está falando algo sobre isso. Há tantas coisas absurdas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Bispa Nadi, ou a pastora Nadi, né? Ela fala que foi no inferno várias vezes. Ela teve uma inspiração, certamente, tanto em Adão de Campos, como em Mary Catherine Baxter, aquela que escreveu A Divina Revelação do Inferno e a Divina Revelação do Céu, falando que o inferno era como um corpo, e cada parte do corpo, o coração, o ventre, a cabeça, o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, falando sobre o inferno. Eu achei aquela ficção impressionante. Confesso que acreditei. Hoje eu tenho convicção que é ficção. É tão somente você pesquisar. E eu digo uma coisa, tem um cara que tem um canal, que ele é um verdadeiro ator, um verdadeiro humorista, um verdadeiro teólogo, um cara muito profundo. Eu quero ser amigo daquele cara. Eu sou inscrito no canal dele, eu ainda quero conversar com ele. Para mim, um dos teólogos mais profundos que eu vi, eu pesquisei no canal dele, ele falando sobre inferno, falando sobre lago de fogo. Um dos melhores, que hoje ele se apresenta como ateu, mas é lógico que se alguém pesquisar a fundo tanta mentirada, tanta bobalheira, ele acaba ficando sem vontade de prosseguir com essa brincadeira. É o Newton César do canal O Demolidor de Mitos. Para mim, é um dos melhores teólogos que eu já conheci através do seu canal. Dou a ele o crédito da maior parte da pesquisa que eu fiz. Eu pesquisei vários canais, mas eu vi tanta contundência, tanta propriedade na sua narrativa falando sobre esses assuntos. Grande Newton César, grande teólogo para mim. Então, meus queridos, a Mary Catherine Baxter é uma americana que falou que por 30 dias foi levada ao inferno e ficou muito traumatizada e por 30 dias foi levada ao céu. Eu tenho os dois livros, A Divina Revelação do Inferno e A Divina Revelação do Céu. É simplesmente uma ficção. Acho que através desse livro, que a Bispa Nadi, ou a pastora Nadi, achou inspirado para falar que por qualquer besteira a pessoa está lá no inferno. E ela falou sobre homossexuais que estariam ali no inferno e sobre Michael Jackson que estaria no inferno. Cara, vou dizer uma coisa. Michael Jackson fez campanhas na África para ajudar crianças. Conseguiu juntar tantos cantores para fazer campanhas a respeito disso. Foi tão caluniado, eu acompanhei nos jornais, eu era assinante dos jornais Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará, e acompanhei pessoas querendo se dar bem, acusando. A própria irmã e o cunhado o acusou de pedofilia injustamente para tirar dinheiro do cara. O cara chegou a passar a noite, madrugada todinha, dando $200 para cada mendigo. Fez tanta coisa boa e estaria, então, sendo atormentado no inferno. A pastora Nadir viu isso aí. Essas revelações que a pessoa pensa ou sonha com a barriga cheia ou com fome e diz que vai no inferno, se não fosse tão absurdo, poderia se crer que fosse alguma revelação. Mas eu digo, passei quase 20 anos da minha vida jejuando todo dia, orando todo dia e pedindo ao Pai conhecimento. Tive muitas visões na minha mente, mas essas coisas absurdas, tem até um canal simulando, tem muitos absurdos no livro é tudo absurdo, no livro da Mary Catherine Baxter, na sua ficção, tanta injustiça. Tem até um canal que eu não lembro bem o nome, o cara criou sobre 365 partes do inferno, mas tudo é com a IA, tudo é inteligência artificial. Que o cara estava lá, amarrado, preso, o órgão genital dele estava sendo rasgado por um gancho, ele estava sofrendo, porque ele
estava com a sua noiva, com a sua namorada, e teve relações sexuais com ela antes do casamento, mas se casaram e viveram 20 anos. Tudo bem. E ele só tinha ela, mas ele morreu e foi para aquele lugar. Porque ele deveria ter confessado que tinha ficado com ela antes do casamento e por isso estava sofrendo eternamente. Cara, que ficção louca, né? Então assim vai pegar a maioria das pessoas. Porque casamento não é o contrato que o juiz faz no cartório. E não é a bênção que o religioso faz. Não tem nada disso. Na Bíblia, o Abraão mandou o seu mordomo Eliezer na casa de Labão, um parente, para encontrar uma prima de Isaac, para casar com Isaac. Daí as pessoas ficaram preocupadas em casar com primo. Não tem problema casar com primo. E ele trouxe a Rebeca. O Eliezer pôs as joias nela e trouxe a Rebeca. E quando a Rebeca vinha na montaria, eu acho que numa mula, e quando viu Isaac que estava no campo, com a tenda, Isaac foi ao encontro dela, levou ela para a tenda, e tiveram relações lá na tenda e pronto, era o casamento. Não havia essa coisa de... O juiz não faz casamento, faz contrato de bens. O líder religioso não faz casamento. Ele apenas cita uns textos e faz uma oração, manda a pessoa pôr a mão na Bíblia. O casamento é a união do homem com a mulher. Casamento significa se juntarem na casa, estarem na casa. Mas aí na revelação, de um certo canal, que eu nem lembro o nome aí, porque o cara teve intimidade com a mulher antes do casamento, então ele estava ali. Aí tem um outro acontecimento, que tem uma mulher presa por demônios de pernas abertas, o corpo sendo devorado por fogo, e o órgão genital dela sendo devorado por 6 ratos. E aí? A pessoa que estava com Jesus pergunta o porquê do sofrimento dessa mulher. Jesus disse, essa mulher, ela morreu de uma forma tão triste e violenta, era uma jovem, ela morreu sendo estuprada por homens. E agora ela está aqui. Qual foi o pecado dela? O pecado dela é porque não quis ser minha serva. Olha que absurdo, meu pai. Não reconheço isso como meu Criador. Meu Criador não seria tão medíocre. Isso não é verdade. Já pensou? A forma que as pessoas ensinam sobre Jesus. Jesus, toque, toque, bate na porta. Quem é? Sou eu, Jesus, o teu Salvador. O que é, Senhor? Quero entrar no teu coração. Para quê? Para te salvar. Salvar de quê? Salvar do inferno que eu mesmo criei para você, se você não deixar eu abrir e habitar no teu coração. Então existe livre-arbítrio aí? Gente, eu acredito no Criador. E a complexidade do corpo do homem é tão maravilhosa. E do mundo que nós habitamos é maravilhosa. Mas os homens são muito mesquinhos. Eu quero concluir as minhas palavras dizendo o seguinte. Pesquise o que eu estou citando aqui. Quando eu digo que a Igreja Protestante é filha da Igreja Católica, é porque a Igreja Protestante ela surgiu de Martim Lutero em 1516. E ele escreveu 97 teses contra o Papa, que ele não aceitava a infalibilidade do Papa, e ele sentar num trono escrito, tu és o vicário, tu és o Cristo, tu és outro Deus na terra. Ele não aceitava aquilo. Ele aceitava que o homem, através da fé, seria salvo, e não através da obediência cega à Igreja Católica. E aí, escreveu as 97 teses, pôs na coluna do castelo em Westminster, na Alemanha. Ele não foi morto na Santa Inquisição porque ele fazia parte dos Cavaleiros Templários. Ele tinha amigos da elite e das sociedades secretas, e os que conduziam o ouro da Igreja Católica. E ele era poderoso. E ele guerreou com a espada. Ele, como Zwinglio, da Suíça, como João Calvino. Todos guerrearam, como a Igreja Católica também. Matando pessoas que não eram cristãos e torturando. Então, o que eu estou dizendo? A reforma da Igreja Católica nunca aconteceu. Mas o que eu li da história é que a Assembleia de Deus que eu fiz parte em 1911, em Belém do Pará, onde tem o Museu da Assembleia de Deus, aquela igreja veio do protestantismo de Martim Lutero, que era monge agostiniano, que veio da Igreja Católica. Então eu costumo dizer que a igreja do Messias, do modelo do Messias, a igreja Anno Domini, ano do Senhor, e 100 anos após o Messias,
que se espalharam e se esconderam em cavernas, em casas. Aquele modelo era muito bom. Esse modelo de hoje é muito parecido com a Igreja Católica. Eu tinha um professor no seminário em 96, era Oswaldo. Ele dizia que a fé da Igreja Protestante é muito parecida com a fé da Igreja Católica. E quase todos nós no seminário não queriam concordar com isso, porque a gente acredita que a crença que nós seguimos, ela é baseada nos ensinos de Jesus. Meus amigos, a Bíblia foi muito modificada, os seus textos, pela própria Igreja Católica, para parecer que é isso que está aí. Um deles é sobre o inferno. Da forma que você lê, não é a forma que estava no original. Refere-se apenas à sepultura. E o Pai Celestial jamais deixaria queimando eternamente uma vida. Eu já acreditei nisso. Não acredito mais. Então, pesquise. Se você quer tecer comentários, comente com respeito. Eu respeito a todos vocês. Agradeço aos 450 inscritos do canal. Peço que dê um like, que compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E lhe digo, não fique em qualquer lugar servindo e obedecendo, assim como a Igreja Católica pôs medo nos camponeses, que se não fizesse os rituais da Igreja Católica, as penitências, que não comprasse as indulgências, se não pagasse dinheiro, iriam sofrer no inferno. E da mesma forma também, os pastores ensinam, a semelhança da mãe católica, diz o seguinte: quem não der o dízimo é avarento, vai para o inferno. Quem não fizer isso, vai para o inferno. Quem fizer aquilo, vai para o inferno. E através do medo, as pessoas estão presas na igreja protestante e a igreja evangélica. Eu sou o pastor Frank Lima. Durante quase 30 anos, eu servi, através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é templo central aqui no Ceará, em Belém do Pará, a Igreja Mãe, e em São Paulo é o Belenzinho. Eu fiz teologia na própria igreja e estudei em 2 seminários da igreja, o Estadec e a ETAD. Também lecionei, ensinei o seminário ETAD, na congregação, começando a congregação de Padre Andrade. Fui enviado para alguns núcleos em cidades aqui do nosso estado e dei estudos com apostilhas também, sobre diversos temas. E continuo pesquisando e estudando. Eu acredito que a verdade existe e ela nos liberta das mentiras. Então seja livre. Faça aquilo que você gosta. Cumpra com o mandamento. Um só, que é amar tanto ao Criador como amar o seu próximo. Se você não coloca nada no lugar do Criador, nem mesmo a Bíblia, que já foi muito transliterada, muito parafraseada, muito modificada, 400.000 alterações no seu texto original, transliterada, parafraseada. Se você não coloca homens entre você e o Criador, você tem acesso direto ao Criador. Está escrito em Hebreus que o Messias abriu um acesso para sempre no santuário de Deus. E que o véu do templo foi rasgado. E a partir de agora o homem tem acesso direto ao Criador. Você não precisa do pastor Frank para nada. Eu só estou despertando você a pesquisar. Se você pesquisar essas coisas, você nem precisa de mim. Se você do nada começar a pesquisar, você vai fazer igual eu, vai despertar outras pessoas. Então é isso. Eu deixo o meu zap para batermos um papo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço em todos.